E antes que a palavra viesse para exortar e liderar vocês e corrigir, ela veio a mim. Não pense que eu não chorei, não pense que eu não sofri. Eu sim, sofri também por essa palavra. Nós vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 16, do 1 ao 13. Isso, por favor. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Eu vou seguir daqui porque eu quero essa versão aqui. Pode passar, por gentileza. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que ela habitava. Pesado os seus olhos. Pode passar. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus o teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte da água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Eu gostaria que todos lessem comigo esse versículo. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus, que me vê, porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Gente, eu tenho certeza que nessa igreja bíblica vocês conhecem essa história de trás para frente, de frente para trás. Não tenho dúvida do que eu li aqui, não tem nenhuma novidade. Mas eu vou ministrar a vocês aquilo que foi ministrado ao meu coração. Agar desprezou Sara por não conceber. Isso é um fato. Nós não estamos aqui para falar de Sara. A história de Sara será contada por outra pessoa em algum momento. Eu vim aqui para falar de Agar. Esse é o meu personagem. Então, o que acontece? Como todos sabem, Sarai, que ainda não é Sara, se desespera, não acredita mais na promessa. Então, ela faz um arranjo. Com quem? Com uma escrava, uma serva, que podia dizer não a ela, gente? Jamais. Um servo daquela época, um escravo, não dizia não ao seu senhor. Ele não tinha essa possibilidade. Mas Sarai não escolheu qualquer pessoa também. Escolheu uma serva leal. Porque você não pega qualquer serva e coloca na cama do seu marido. Tem que ser alguém muito próximo. Alguém a que ela tinha estima e confiança. Era uma relação de cumplicidade. Ali havia uma relação de amizade. Ali havia uma relação de autoridade. Mas também havia uma relação de fraternidade. Porque a Bíblia diz que Agar lhe era fiel. Mas, ao
conceber, Agar, que lembrando que era uma escrava, correto? Uma serva, subiu em seu coração um orgulho, porque a sua senhora, dona de tudo, da casa, do rebanho, do marido, da honra, não podia fazer isso. Então ela era responsável, abre aspas, por dar uma descendência àquela família. Vamos nos colocar aí num pedaço. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca, num momento de aflição, de desespero, de angústia, não invejou? Quem nunca se voltou contra os seus abençoadores? Quem nunca discordou? Quem nunca teve rebeldia? Quem nunca? A gente olha e fala assim, nossa, ela desprezou essa senhora. Parece coisa de outro mundo. É a coisa mais comum que tem. Infelizmente, muitas vezes nos viramos contra nossos abençoadores. Somos rebeldes, insensatos, caluniadores, pouco amáveis, afrontadores, quando deveríamos honrar quem nos ajudou a levantar de servo a posição de confiança. Eu não vou entrar nesse detalhe com você, mas eu sei que você já viu isso acontecer. Nesta igreja, em outra, no seu trabalho, na sua família, pessoas que foram ajudadas e depois se esqueceram que foram ajudadas. Pessoas que você dedicou amor, tempo, dedicação e não souberam te honrar no momento oportuno. Pessoas que você devia confiança e por ter essa confiança, lhe dedicou às vezes valores, entradas da sua vida que você só daria a alguém realmente muito valioso. E no momento oportuno, aquela pessoa, ao invés de olhar e falar, olha que bênção, eu não serei mais serva, nem escrava, eu vou ser mãe do filho do meu Senhor. Não, eu não agradecia Sara, eu tive desprezo por ela. Porque a Bíblia mente, gente? A Bíblia não mente. E em todas as versões que eu procurei, porque eu fiz questão de fazer isso, Agar desprezou Sarai. Eu não estou falando se a atitude de Sarai foi correta ou certa. A nossa personagem hoje é Agar. Vamos continuar. Depois, diante dessa situação, o que Abraão fez? Que não era Abraão ainda. 10 anos já da promessa. Ele estava em Canaã, mas ele não era Abraão ainda. Ele não era ainda a aliança completa. Ele era Abraão e ela Sarai. Olha a atitude dele, coisa mais comum do mundo. Foi lá reclamar, a esposa foi reclamar e colocou Deus na história. Deus não tinha nada a ver com isso. Deus tinha uma coisa a ver com isso, gente? Essa contenda quem criou foi Deus ou foi Sarai que não soube esperar? Foi Sarai, mas ela colocou o nome de Deus ali. Mas ela virou o marido e falou aquilo que a gente fala, resolve. O problema é teu. Foi isso que ela falou. E o marido, como muitos maridos, e não só maridos, mas pessoas no nosso cotidiano, que não estou falando aqui só de relacionamentos conjugais. Eu vim para falar de relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, inclua isso na sua vida em todos os sentidos. Ele fez o que muita gente faz. Faz aí o que você quiser, ela está no seu poder, não quero esse problema para mim. Ele aceitou dormir, né, gente? Ele aceitou fazer o filho. Na hora do problema, faz aí. Permitiu que a ira da senhora fosse sobre Agar. Ele não pensou que ela era escrava, ele não pensou que ela era serva leal, ele não pensou que ela carregava um filho dele no ventre. Ele não pensou que ele desobedeceu a Deus, ele não pensou nada disso, gente. Ele falou assim, pode fazer o que você quiser, ela está no seu poder. Com autorização, autoridade dada, né?
autoridade cumprida. É assim que funciona a vida real. Você respeita as autoridades. E Sarai afligiu Agar. Não sei se ela bateu, não sei se ela deixou passar fome, não sei se ela humilhou, não sei se ela desprezou, não sei se ela tirou o quarto que ela tinha ganhado por ser mãe, agora também não descer crente. Eu não sei o que ela fez, mas a aflição foi tamanha, que ela fugiu. E eu nem vou perguntar para você se você já fugiu, porque eu já fugi. Eu já fugi. Aos 45 anos posso afirmar, já fugi da dor, do problema, da situação, do enfrentamento, da pessoa. Eu já fugi. Eu já bloqueei do WhatsApp, eu já cancelei conta no Facebook, já excluí no Instagram, já fiz. Se você não fez, me ensina como você lidou com isso. Porque na dor verdadeira, aquela que vai na alma, eu já fugi. Ela foi para o deserto, lá foi ela. E ela vai porque ela não está sendo mais tratada como serva, e sim como escrava. Ela retoma aquele sentimento inicial, que ela na verdade era uma escrava. Era só isso que ela era, uma propriedade. Por outro lado, falamos de Agar. Agora vamos falar um pouquinho o que ela poderia ter sentido. Por outro lado, Agar não teve opção de negar o pedido da sua senhora, pois lhe era fiel. Agar não conheceu a palavra liberdade. Era cativa. E pode ser que seu coração se ressentia disso, porque encontrava nele sonhos secretos que também mereciam ter evidências e queria ser senhora. Quem não tem seus sonhos secretos? Se você já foi atravessado por alguém, um abençoado, que hoje eu aprendi a abençoar, mas antigamente a gente falava um atribulado, que atrapalhou o seu caminho, o seu ministério, o seu chamado, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, uma má companhia. Quem não teve essa pessoa é privilegiada, porque o inimigo é especialista em colocar elas no nosso caminho. Especialista é a coisa que ele mais faz. Porque deixa eu te falar, eu e você, fora da presença de Deus, somos apenas peões na mão do inimigo. Não tenha dúvida, a sua boca vira maldição, a sua palavra é maldita, as suas ações são malditas. A gente vai falar de maldições, porque hoje Deus falou para mim falar disso, e eu não vou fugir daquilo que Deus falou. E eu nem sei se eu sou a pessoa apropriada, mas o Senhor colocou no coração da irmã, e eu tenho que crer que eu sou. Só que a gente tem que entender o sentimento de Agar quando ela fugiu. É muito difícil não ser dono de si mesmo. Se você já ficou desempregado e dependeu exclusivamente do seu marido, você sabe do que eu estou falando. Se você não trabalha e dependeu dos seus pais, você também sabe. Se você precisa se aposentar e não conseguiu, está dependendo de um auxílio emergencial do governo, você entende. Todo mundo que depende de alguém não tem voz, não tem voto, não tem querer, não tem gostar. Isso é prisão. E a liberdade é o dom de Deus, que Ele fez para todos os homens. Todos. Quem criou o cativo foi o homem, não foi Deus. E Jesus veio para a eternidade nos libertar dessa escravidão. Amém? Não estamos ainda falando de Jesus, contudo estamos falando de Jesus, porque Jesus está em toda a Bíblia, nas entrelinhas do que Deus quis nos ensinar. Você tem que lembrar que a palavra do Senhor é um livro de relacionamento entre Deus e um determinado povo, que não é você. Você é gentil, você veio aqui pela graça, foi pela graça que você foi salvo, foi porque Israel foi rejeitado que você pôde sentar aqui e adorar a Deus. Esse relacionamento aqui não é de você, mas hoje chega até você.
Você devia agradecer todos os dias por isso. Todos os dias. Porque hoje você pode falar, eu sou filho de Deus. Por adoção, eu sou filho de Deus. Enfim, chegamos ao deserto. Um deserto que é lugar de morte. O anjo encontra Agar e lhe dá uma ordem. Eu quero que você pegue esse papelzinho que está na sua mão. Nesse momento. Por gentileza. Torna-te para sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Torne-te para sua senhora e humilha-te. Qual é a palavra que tem aí na frente desse papelzinho, gente? Humilha-te. Hoje o Senhor veio me humilhar aqui na presença de vocês. E que bom que o Senhor está fazendo isso. Porque eu vim aqui render honra ao lugar onde eu fui convertida e o Senhor me chamou como ministra. E eu fiz o quê? Fugi para o deserto. Olhei as luzes. Então, não pensa que eu estou aqui na honra, não. Eu estou aqui no calçadinho da humilhação. Hoje o Senhor veio falar para você sobre a humilhação aos pés dele. Esse humilha-te não é qualquer humilha-te, não. Esse humilha-te gera promessa. Esse humilha-te gera responsabilidade de Deus para com você. É para o homem que você se humilha? Não, é para Deus. Mas se Deus mandar, você se humilha para o homem. Se Deus mandar, você pede perdão. Se Deus mandar, você oferta. Se Deus mandar, você visita. Se Deus mandar, você entrega. Se Deus mandar você falar, você fala. Porque Deus fala para você: humilha-te sobre os meus pés. É isso. É só isso. É apenas isso. Nada mais que obediência. Jesus disse que quem é discípulo dele é quem faz, cumpre a palavra dele. Jesus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele sempre esteve lá, desde o início. Esse humilha-te aqui vale para Jesus também. A gente não pode fugir disso. Não vai ter como você fugir do humilha-te na sua vida. Tenha um humilha-te aí para você fazer. Tem algo que Deus tem falado. Eu não sei, eu não sou profetisa. Eu não vim aqui para falar blasfêmia nem heresia. Eu não vou levantar e falar: Deus que te disse, eis que o Senhor falou. Mas eu estou dizendo que a palavra do Senhor mandou Agar se humilhar. Coisa muito difícil foi para ela. Porque uma coisa é você sair com as suas mochilinhas e dar conta. E outra coisa é você voltar com o bucho cheio, vou usar um populacho, para trás e falar: deixa eu voltar. Tudo poderia acontecer com ela. Ela não era mais serva leal, ela é escrava. Ela poderia ser violentada, ela poderia ser machucada, ela poderia ser deixada com fome, ela poderia ser torturada, ela poderia, eu não sei das coisas que Agar poderia ter passado e passou, com certeza absoluta. Se ela fosse capturada no deserto e soubessem que ela era escrava e serva de Abrão, vai açoitando, fugiu a escrava. Não tem liberdade, não tem voz. Pois então, infelizmente para o diabo, porque ele é sempre derrotado, ele só ganha se você for orgulhoso. O inimigo só ganha se você for orgulhoso. Enquanto você for humilde, Jesus sempre ganha. A palavra do Senhor ganha. O anjo do Senhor te visita. Enquanto você for humilde. Lembrando que Agar, ao retornar, permaneceu longos anos sobre essa dependência, pois Isaac só nasceu 15 anos depois. Gente, é 15 anos que ela voltou e teve que escutar essa Sarai falar dela, pelas costas, pela frente, do filho dela. Eu não sei você, fala do meu filho, da minha filha, eu tenho 3. Fala um pouquinho só um pouquinho. Vê se a gente não sobe
nas sandálias, como a gente costuma falar. Gente, 15 anos não é 15 dias. Não. Faz 30 anos que eu não piso na igreja bíblica. 30 anos. Eu tenho 45. E eu posso afirmar 15 anos, não são 15 dias. Em 15 anos muita coisa aconteceu. Que a Bíblia não relata, mas você é inteligente para entender do que eu estou falando. A Bíblia só não falou. Ela deixou na entrelinha, ela deixou você pensar. A Bíblia faz muito com a gente isso. Porque ela não quer robô, ela quer ser pensante. Pois ela voltou. Só que ela voltou, veja bem, com uma promessa. Se ela fosse obediente, que dela seria uma nação. Que o filho dela seria forte, corajoso, venceria o deserto. Porque ele era filho de Abraão. A descendência dela não ia ser perdida. A obediência dela ia valer fazer a promessa. A promessa foi feita do mesmo jeito que foi feita a Sarai. Não foi feita uma promessa a Sarai? Que ela ia conceder? Agora eu te pergunto, Agar era hebreia? Agar era egípcia, tinha outros deuses. Nem com Deus ela falava, mas naquele deserto ela falou com Deus, porque o deserto quebra qualquer coração. É para isso que ele existe. Se você está no deserto, olha, eu vou te falar, você está no melhor lugar do mundo. É difícil entender isso, mas é a mais pura verdade. Se você está na vergonha, é o melhor lugar do mundo. Porque hoje a gente veio falar aqui sobre humilhar-se. Mas a gente veio falar também de honra. E o anjo prometeu uma honra a ela. Mas ele não falou para ela que era 15 anos, que ela tinha que esperar, não, gente. Mas ela permaneceu fiel naquela palavra do deserto de Sur. Para quem conhece a história, depois de um certo tempo, Isaac nasce, a aliança de Deus é com Abraão e Sara e Isaac. E lá tem um probleminha familiar e a Sara já cansou daquilo ali. Era o pecado dela à vista dela todo dia. E ela fala, ó, despede essa mulher, não quero mais saber dela. E Deus faz o quê, gente? Deus autoriza, está no capítulo 20, eu nem vou ler, a gente só vai falar. Deus autoriza, Deus autoriza, Deus fala, faz, Abraão, tudo que a Sara disser. Eu fiquei, acho que uns 4 ou 5 dias revoltada. Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Porque tem um propósito para aquela igreja. Porque não é para mim somente, tem que ter um propósito. Ai, a gente conhece a história, mas o que o Senhor quer falar para aquela igreja? Deus permite. Deus permite. E o Abraão faz o quê? Igual muita gente que a gente conhece por aí, os homens, as mulheres, as pessoas ingratas, que não reconhecem todo o empenho e dedicação que a gente tem. Ele faz o quê? Chama ela, põe o menino nas costas, dá um odre de água, um pouco de comida e fala, ó, vai embora. Manda para o deserto. Quem vive no deserto com isso, uma criança? Você viveria? Ele sabia que ela ia morrer. Não se iluda, não seja ingênuo. Ele fez aquilo, obedeceu, sabendo que ela iria morrer. Ele não falou, eu vou te dar dinheiro, eu vou te levar a te abrigar numa hospedaria. Ele deixou ela para a morte. Foi isso que ele fez. Não se iluda, não tem outra explicação. Leia de novo. Vê se tem alguma piedade. Não. E ele faz autorizado por Deus. Ele está no pecado? Tá? Não tá. Não tá. Nada que é autorizado por Deus é pecado. Porque em tudo Deus tem propósito, até no pecado. Ao fazer isso, olha só, gente, o que ele faz? Ele desapropria. Ele fala, você não é nada minha mais. Você não é minha serva. Não quero saber desse filho. Pode ir, vai para morrer. Não é minha mais. Eu peguei meu carro e vendi por outro.
Desfiz, levei para o ferro velho. Não quero mais saber. Retirei a autoridade. E aí, o que Deus faz? Agora é comigo. Porque Deus não nega a sua palavra. E Ele cumpriu na vida de Agar, que todos nós conhecemos. Só que para ele ser liberto, muito obrigada, para ela conhecer a famosa liberdade, que é o que todo escravo deseja. Porque se você já foi escravo de vício, se você já foi escravo de uma vida infeliz, se já foi de um relacionamento abusivo, se você já foi escravo de amizades tóxicas, vamos dizer assim, se você já foi escravo de qualquer coisa que te fez infeliz e você não consegue sair disso com facilidade, você pode imaginar que para um escravo de verdade, a liberdade é a maior oração. O povo de Israel orou 400 anos pela sua liberdade, até que Deus ouviu. Humilhar-se para Deus e assumir Deus na vida de Agar, quando ela diz, tu és o Deus que me vê, é o Oi, ela não fala em egípcio, ela fala em hebraico, foi a virada de chave. Foi o que abriu os grilhões. Então agora Deus ia fazer suprir. E ela ia conhecer, ter família, ter filho guerreiro e ninguém ia se opor sobre ele. Sou eu que estou dizendo? Não é a palavra do Senhor. E eu creio que essa palavra é verdade. Eu ainda sou daquelas que a palavra é verdade. Eu não acho que é só uma história, não. Eu acho que aquilo aconteceu. Porque essas guerras acontecem na nossa vida. Então hoje, eu já estou encerrando. Eu vim aqui para falar sobre essa palavra. Humilha-te. Humilha-te. Eu não sei em que área você precisa se humilhar. Eu não sei se é com alguma pessoa. Eu não sei se é no seu ministério, no seu trabalho. Humilha-te perante Deus. Aceita a ordenança de Deus. Humilha-te perante o homem que Deus mandar você se humilhar. Dá honra a quem tem honra no momento certo. Não espera Deus te sacudir, não. Porque se você tiver que honrar alguém, Ele vai trazer. Olha eu aqui. Ele traz. Ele mesmo corrige. Só que a correção de Deus ainda é branda, gente. Porque olha que bênção. Tanto que eu desonrei aquele ministério. E eu estou aqui ministrando a palavra. Eu não sou merecedora, mas Deus é grande. Mas a humilhação que eu passei, você não sabe. Você não sabe quanto eu já me humilhei. E eu também não vou contar, porque eu não vim aqui dar testemunho. Eu vim aqui falar da palavra do Senhor. Então eu queria te chamar, nesse momento, tem um louvor que eu deixei ali. Eu gostaria que você cantasse comigo esse louvor. Que Deus tem uma palavra sobre esse louvor para liberar na tua vida hoje. Tá bom? Pode colocar, amada. Enquanto você vai louvando, eu vou sentar aqui e eu quero fazer junto com você. Que a gente está na mesma posição. Na mesma posição de César. Grande é o Senhor. A Ele toda a glória e toda a honra. Ninguém acima dele. Ninguém. E aí, vamos aguardando. Enquanto isso, vai colocando em oração esse momento. Porque hoje o Senhor vai restaurar corações. Hoje o Senhor vai acender novamente altares. É isso que o Senhor quer para esta igreja hoje. Onde o amor esfriou, onde as feridas no passado ainda são. Abre a tua boca, louva a Deus. O céu invade esse lugar. Os laços quebrados, as palavras perdidas, os silêncios que machucam mais que um grito. Mas ouço o Pai
ensina a perdoar, como Cristo perdoou. Onde a divisão semeou ruína, o vinho novo vai brotar. Nossas histórias estão em tuas mãos. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Quebra, Senhor, toda e qualquer maldição, Pai. Restaura nosso lar, Senhor. Restaura a nossa nação. Quebra todo lugar. Traz reconciliação. Onde o ódio tentou matar, o perdão vai triunfar. Corações voltam a cantar. As promessas vão se cumprir. Revive, Senhor, nosso primeiro amor, Senhor. Revive, Senhor, o nosso primeiro amor, Senhor. Revive. Nada é tão forte quanto o teu amor. Nada é tão profundo quanto a tua paz. Nossas casas são tua herança. Nossas famílias, templo teu. Senhor Jesus, pastora Suza. Vai orar pela Lídia, por favor, Beth. Hoje a mesa é restaurada e o altar aceso outra vez. Hoje cadeias são quebradas e os laços refeitos. Hoje a mesa é restaurada e o altar aceso outra vez. Acende, Senhor, essa altar, Senhor, para tua honra e tua glória, Senhor. Acende, Pai misericordioso. Pode pausar, irmã, em nome de Jesus. Levanta, irmã. Vamos levantar no clamor. Irmã, pastora Beth, vem aqui por gentileza. Vamos orar aqui por nossa igreja. Eu vou encerrar, irmãos. E eu vou pedir, com a graça de Deus, eu estou acompanhada por duas pastoras amigas que nem são do meu ministério, mas estão aqui para me abençoar e abençoar a vida de vocês. Fica à vontade, pastora. Boa noite, pastor. Amém, glória a Deus. Amém, Senhor. Recebe, ó, o cara aceso na tua vida. Recebe o altar aceso. Recebe o primeiro amor. Reacende o primeiro amor. Acende esse altar, Senhor. Reacende o primeiro amor. Recebe essa graça do Senhor. O primeiro amor. Reacende, Deus poderoso. O primeiro amor. Reacende esse altar, ó Deus. Frutifica, Senhor. Frutifica esse altar e acende, Pai misericordioso, o primeiro amor, Senhor. O primeiro amor, ó Deus. Vai reacendendo, Senhor. Reacende, Senhor, o primeiro amor dessas pessoas. Amada, não sei, não te conheço. O Senhor te ouviu no coração. Eu estava lá, o Senhor pediu para eu falar, eu não sei do que se trata. Eu não sei se é porque você tem clamado, mas esse intermediário ele ouviu a tua função. Recebe isso. Recebe. A unção do primeiro amor. A unção do primeiro amor recebe. Recebe, igreja. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Recebe a unção do primeiro amor. Recebe. Acende o altar dessa igreja. Recebe a unção do primeiro amor. Acende o altar dessa igreja. O Senhor está pedindo, o Senhor está falando. Acende o altar. Acende o altar. Aleluia. Recebe. Aleluia.
de Jesus. Aleluia. 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 Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluias, glórias a Deus. Obrigada, pastora Beth. Obrigada, pastora Suza. Obrigada a todos. Humilha-te. Humilha-te. E reacende a chama do teu primeiro amor. Renova o altar. Reacende o altar. Humilha-te e renova. Porque você está num templo santo. Uma casa santa de oração, onde se ensina a palavra verdadeira. Você não está em qualquer lugar. Faz jus ao nome do teu Senhor. E como alguns dias atrás o Senhor me mostrou em um momento de oração com a Lide, ela vai cantar um canto novo. Vai ser um canto de testemunho, um canto de saúde, de vitória. Não é para a morte, é para a vida. E junto com ela vai acender a todos. E junto com ela vai viver a todos. Porque a unção que está sobre esta igreja, sobre esse pastoreio, é a mesma que é derramada sobre vocês. Não tenham dúvidas. Sejam os amigos dessa profeta. Levante os braços dela. Levante os braços um para os outros. Humilha-te, que o Senhor vai te honrar. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor falou para os nossos corações. Humilha-te, né? Humilha-te. Humilha-te.